uma coisa que nós precisávamos conhecer sobre BIM. Todo mundo falava, a gente ouvia, as dificuldades de implementação, etc. E hoje nós conseguimos realmente conhecer, certo? Conhecer mais sobre BIM. Acho que é o primeiro passo. A gente precisa continuar isso, né? A coisa é muito... ela é complexa, né, de uma certa forma, porém ela é uma coisa que se aprende, que se desenvolve. Então acho que o CAJ tem uma missão ali importante em tocar essa questão para frente. Perguntas? Quem são os candidatos? 1, 2, 3. Começando com o Cine. Foi realmente gratificante. É a terceira vez que conversamos sobre o tema e cada vez fica melhor. O exemplo que você nos trouxe foi realmente importante, quer dizer, na realidade, ele não é uma pessoa, ele é um parceiro, ator de um grupo de pessoas dentro do sistema. A dúvida que eu tenho, o BIM é um conceito. E quem são os fornecedores das ferramentas para que o conceito seja implementado? Isso é um monopólio ou isso é um sistema aberto em que eu possa buscá-lo em várias opções? E o programa, vamos assim dizer, de trabalho e planejamento e projeto que se usa para viabilizar o vinho, o Herbst, que você falou, existem outros programas que podem ser utilizados para esse mesmo conceito, e essa questão me parece que ela é importante, e ela não ficou clara, sim, né? Das plataformas em que elas podem ser acessíveis. Agora, realmente, o exemplo que você nos trouxe, ele é um exemplo que dá mais visibilidade para quem não tem habilidade e familiaridade com a ferramenta. Parabéns, eu estou bastante satisfeito e gratificado. Obrigado por ter feito parte do trabalho. Mas eu imagino que tem dúvidas aí na plateia, e a minha está esclarecida. E gratificado. Não, só complementando, sabe, então, nós somos parceiro da Autodesk. Então, o produto mais conhecido da Autodesk, em termos de arquitetura, engenharia e construção, é o AutoCAD e o Revit. Tá? Mas existe uma série de outros, nós chamamos de players de mercado, tá? Que eles são softwares CAD, não é somente da Autodesk. A Autodesk ela tem uma fatia muito grande do mercado e é a que é largamente utilizada, mas tem uma série de softwares, por isso o OpenBIM. É lógico que na medida que você utiliza muitos softwares, a possibilidade de quebra entre as disciplinas vai ter perda, certo? Possível. Ok. A minha pergunta é no sentido que o Cine perguntou. Tá? O AutoCAD, ele não é BIM. E o Revit é BIM. É isso? Deixa eu passar para a Carolina, que ela acha que vai ser, como se diz, cirúrgica. Tá, mas Carolina, antes assim, complementando a minha pergunta, tá? Sim. Assim, o que faltou para mim na palestra, tá? É uma metodologia, tá? O CAD não é, o Revit é. Mas imagine que eu tenho um universo de softwares. Como é que eu identifico que ele é BIM e que ele não é BIM? Ou seja, não só excluir o AutoCAD e inserir o Revit, mas dizer assim, qual a característica do AutoCAD para o Revit que torna um BIM e o outro não? Tá. Essa pergunta, obrigada por ela, que ela é muito interessante. No sentido de que cada fabricante vai estimular a venda do seu produto, dizendo que ele é o melhor produto que tem no mercado. Softwares que são utilizados, vou falar aqui de outros fabricantes, tá? Não vou falar o nome, mas eu discordo completamente que aquele software é um software BIM.
Por quê? Vou fazer uma relação com o AutoCAD. Por que o AutoCAD é BIM? Por que o AutoCAD não é BIM e o Revit é BIM? Porque no AutoCAD eu trabalho com representação gráfica puramente. Eu não trabalho com dados e informações para cada elemento gráfico dentro do meu projeto. Então vou imaginar aqui, se a gente fosse fazer o projeto dessa sala no AutoCAD, a gente teria um retângulo, aí a abertura da porta e todas as representações de cada um dos elementos aqui, certo? E como o Eliabe bem comentou, cada um desses elementos estaria representado por um layer, que estaria representado por uma cor, que seria representado por uma espessura de pena, ok? Isso é o básico do AutoCAD. O que determina que aquela parede no AutoCAD vai ser uma parede? Se eu mandar um projeto para ti agora, lembra que eu falei que a gente não respeita? A gente não respeita as normas, né? Cada um faz de uma cor, faz de uma espessura. Mas se eu mandar um projeto meu do AutoCAD para você, como é que você vai identificar que aquela linha é uma parede? Clicando no layer. Mas se o meu layer estiver nomeado errado, o que acontece muito? O pessoal pega o Match Properties, clica em um, clica no outro e tudo virou piso, mas na verdade era parede. Então, isso é a definição do que o BIM não é. Eu tenho representações gráficas onde eu não controlo a informação sobre ela, porque a representação gráfica dela é uma linha magenta com a espessura 0.1. Então, eu tenho uma pequena informação, ela não é desprovida de informação, embora ela seja uma linha, uma representação gráfica, ela está dizendo no meu layer que ela é uma parede. Mas o layer magenta pode ser para você uma parede, para o Eliabe pode ser um pilar, para a Nájila pode ser um piso. Então isso fica tudo muito confuso. No Revit, o que acontece? Como o Eliabe falou, uma parede básica ela é feita pela ferramenta parede básica. Quando eu clico na parede básica, o software vai me dar todas as informações daquela parede. Eu cliquei e ele vai dizer parede básica tijolo, que foi como eu nomeei. Se eu clicar de novo, ele vai me dar todas as espessuras das camadas da parede. E eu vou fazer camada de tijolo, camada de reboco. Se ela tem por fora pintura, eu vou botar a camada de pintura. Se por dentro ela tem revestimento, eu vou botar a argamassa, a espessura do revestimento. Quando eu tirar o quantitativo dessa parede e pedir por materiais, veja que eu só configurei uma vez. Eu disse quanto eu queria de espessura de tijolo, quanto de reboco, quanto de argamassa, quanto de cerâmica e quanto de tinta, né? Quanto de pintura. Quando eu pedir para o Revit, eu quero quantitativo por materiais. Ele vai me abrir uma lista e aglutinar tudo que é tijolo, tudo que é concreto. Eu posso especificar o tipo do concreto. Se é concreto moldado em loco, é concreto moldado em loco. Se é concreto não sei o que lá, é concreto não sei o que lá. Então, se a pintura, eu nomeei como pintura branca, tudo que tiver no tipo pintura branca, vem. Tudo que tiver no pintura verde, já vem separado como pintura verde. E é só clicar na parede e essas informações eu tenho. Então, vejam que, para eu construir uma parede no Revit, eu demando mais tempo. Eu tenho que dizer que se é de tijolo, quanto a espessura do reboco. Só que, contrapartida, quando eu tiro essas informações do software, elas vêm completas. Se eu clicar numa parede do AutoCAD e pedir quantitativo, eu só tenho volume, por exemplo. Se tu me permitir um complemento, o Advanced Steel é uma ferramenta BIM. Sim. O Advanced Steel. Então, assim, eu desenho no AutoCAD em 3D, faço uma extrusão. Tá? Imagina assim, a banzo de uma tesoura, só o pano da tesoura. Quando eu tento, se eu consigo converter aquele AutoCAD 3D para o UFC, para jogar dentro da metodologia BIM, né? Eu tenho a extrusão no AutoCAD e tenho o modelo 3D do Advanced Steel. O que acontece quando eu carrego o AutoCAD, tento carregar a extrusão, né? Porque o Advanced nasceu do AutoCAD, né? Qual a diferença dos dois? Um estudado pelo Advanced e o outro pelo AutoCAD. Por que um funciona e o outro não funciona? Depende do uso, tá? Mas eu posso dar o mesmo exemplo para o Civil 3D, por exemplo. Porque o Civil 3D também funciona no ambiente da plataforma do AutoCAD, né? Qual que é a diferença de um? É justamente os dados que vão ser atribuídos a ele. Então, por exemplo, uma extrusão no Advanced Steel, quando ela é feita, tu vai ter, sei lá, se é uma viga em I, tu pode fazer a mesma representação no 3D do AutoCAD, certo?
Só que o Advanced Steel, ele já tem as propriedades determinadas de uma viga. Porque tu puxou o comando viga, tá? Tu puxou o comando determinado lá que tu quer, ele já tem nas propriedades daquele comando as características para aquele objeto. Já no AutoCAD e no 3D, não, eu posso fazer qualquer formato, fazer uma extrusão, só que aquilo para mim pode ser uma viga em I, mas pode ser, sei lá, um pilar que está deitado. Entendeu? Não, ela não tem representação em dados nenhuma. Deixa eu só complementar uma coisinha aí. Deixa eu tentar falar só. Eu acho que, quem sabe, acho que o AutoCAD, na verdade, é só linhas. É só linha. Não é nada. Entendeu? Então, se quer desenhar uma parede, uma porta, alguma coisa, você faz uma linha, outra linha, que se forma um quadrado. Entendeu? Mas não é nada, não representa nada. É uma porta para você, porque você disse. E no Revit, o que acontece? Você vai. Elementos. Tá? Então, quando você vai fazer uma porta, ela é uma porta, ela tem todas as características e ela explica para o programa que ela é uma porta. Ou você vai fazer uma parede e ela explica que aquilo é uma parede. Que aquilo tem tijolo, tem reboco, tem chapisco, tem tinta. Tá? Ela já vem com todas essas características desse elemento. E no AutoCAD é só linha. Então, quando você manda ele ler, ele não consegue ler. Ele lê linhas, mas não sabe o que é. Sabe? Então, por isso que ele não consegue fazer essa compatibilização e essa leitura total. E mesmo que seja um sólido em 3D, ele continua sendo nada. E só complementar exatamente isso que você falou. Ó, exatamente isso. Então, o que é? Então, vamos lá, para simplificar e ilustrar melhor. Um modelo 3D que não tem informação, por exemplo, eu vou fazer no Revit. Peguei o Revit, abri, não configurei nada, me corrigi. A gente nunca fez essa dinâmica, posso errar. Se eu peguei, abri o Revit e comecei a fazer um projeto que ele abre, sem nada, ele é em vinho ou não, sem nada, informação na parede. Informação Não, em termos de informação, não é nada. dele, para ficar mais importante do vinho é informação. É informação. Tem informação dentro da parede, informação dentro de uma porta, uma janela, para ser tudo. Isso. Tem impacto se está explicado o que você perguntou? Está o microfone? Quando eu vou fazer uma porta no CAD, eu abro o arquivo do DWG padrão e eu desenho ela ali e faço o bloco dela dentro do DWG que eu abri. Quando eu vou fazer uma porta no Revit, eu não abro o arquivo do RVT e faço a porta lá dentro. Eu tenho que criar uma família, modelo de porta ou modelo genérico e criar a porta dentro de um modelo dela. E daí, através desse arquivo que eu criei a porta, eu jogo para dentro do arquivo do RVT. Entendeu? Então, tem essa diferença também. Eu não consigo só abrir, eu abro meu arquivo do RVT ali, onde eu modulo o meu projeto e já crio a porta ali. Não, eu tenho que criar uma família, que é um outro arquivo, e daí... Fazer a porta da marcenaria e levar para... Quase isso aí. E daí, quando eu coloco dentro do projeto, ele já está com as informações que eu coloquei no outro arquivo. No Revit, ele faz mais estrutura metálica, né? Correto? Tá, estrutura metálica. No Revit, eu não desconheço. Por exemplo, ele vai fazer uma treliça, vai fazer uma estrutura metálica lá de uma estrutura. Como que ele caracteriza essa estrutura metálica para o BIM depois, entender todo e tal? Um elemento e ele vai juntando esses elementos, ou ele, por exemplo, a porta, tu vê que a porta aponta, diz o tamanho e tá ok. Assim, Forma uma família dela, ou cada um, ou não? É um pouco complexo, assim, de ilustrar sem eu abrir o software, por exemplo, mas eu vou tentar ser claro. No AutoCAD, a gente usa o Line para criar tudo. Então, basicamente, tudo eu tenho link. No Revit, eu posso ter, falando de estruturas metálicas, tá? Eu categorizo por famílias. Cada família que eu vou criar é um template diferente. Esse template já carrega informações sobre aquilo que eu quero produzir. Então, se eu quero fazer um pilar, eu vou criar um pilar a partir de um template de pilar. Isso é um compilado de informações referentes a pilar. Então, por exemplo,
Um pilar, além de toda a estrutura dele, que vem dentro dele, ele vem com uma estrutura analítica. Acho que é o melhor exemplo da parte estrutural para a parte arquitetônica, tá? Ele vem com uma parte de estrutura analítica, que é no meio do pilarzinho, assim, um risquinho, tá? E dentro do Revit eu tenho 2 comandos de pilar. Eu tenho o pilar arquitetônico e eu tenho o pilar estrutural. O pilar estrutural, veja só, ele tem essa parte analítica. O que é essa parte analítica, esse risquinho que vem no meio do pilar estrutural? Quando eu jogo para o software de cálculo, todas as propriedades em análise daquele pilar para aquele software de cálculo serão consideradas. Então, eu tenho para um pilar estrutural mais informações que eu vou ter que colocar sobre ele. No pilar arquitetônico, ele é mais para o AutoCAD. Ele é um pilar estético. Ele não tem nenhuma informação para cálculo se eu jogar para um software do robot, por exemplo. Então, ele não vai gerar cálculo sobre nada daquilo. Ele não vai pegar nenhum vetor. Por quê? Porque não está na raiz daquela família, não está na informação daquele comando. Por isso que eu falei para você o seguinte, lá no Advanced Steel, você pega o comando para fazer uma viga metálica em. Esse comando ele já vem preparado com todas as informações necessárias para a leitura dos próximos softwares. Por isso que ele é BIM, mesmo sendo parecido com o AutoCAD. A mesma coisa acontece no Civil 3D. O Civil 3D, ele é todo, se tu olhar, é todo no AutoCAD. Tanto que esse pessoal que a gente vai dar consultoria, até quando eu fui fazer o diagnóstico, eles falaram, eu faço tudo no 3D Modeling. 3D Modeling. Meu Deus, que 3D Modeling é esse? Depois que eu entendi que era o sólido do AutoCAD. É AutoCAD também. Não era um comando do Civil. Então, eles estavam usando uma ferramenta BIM, mas como um AutoCAD. Então, como o Sol mencionou, eu posso utilizar o Revit de forma errada e eu vou ter um AutoCAD moderno. A informação é o essencial do BIM. Eu posso criar uma parede no Revit sem dizer nada para ela. Só nomeei que isso acontece em muitos lugares. A gente tem preguiça de colocar todos os dados. Essa é a verdade. Tá? E eu vejo isso com os meus alunos quando eu vou do treinamento em empresas que eu vejo eles torcendo o nariz porque eles não querem botar todas as informações. Por quê? Porque no AutoCAD eu não tenho que botar informação nenhuma. E agora, a informação é essencial para a próxima pessoa. Então, o que acontecia antes? Eu pego o meu projeto no AutoCAD, faço a minha parte, isso acontece muito em organizações públicas, né? Faço a minha parte, me livro dela o mais rápido possível para passar o pepino para o próximo. E o próximo que se vire para tentar entender a representação gráfica da minha norma que eu criei na minha cabeça. Porque provavelmente não segui nenhuma norma. Então, a informação, ela depende do software que você está trabalhando em pegar a ferramenta correta, seja pilar estrutural, seja pilar arquitetônico, para que a base de dados daquela informação vá para frente de forma correta. Mas eu agradeço, que ficou claro, tá? Porque no AutoCAD eu tenho só uma seção estudada. Isso. Ok. Minha participação aqui é só a título de colaboração do ponto de vista da aplicação desse instrumento, né, na sociedade. Eu fiz centenas de obras, né, e se esse instrumento já tivesse aqui, seria uma utilidade muito grande. Por exemplo, quando eu fiz a Jaraguá Pomerode, nós alteramos o projeto durante a execução umas 5, 6, 7 vezes. Se nós tivéssemos um equipamento desse, um projeto em obra, a gente poderia ir adaptando as informações desse projeto no tal de BIM e mandando para a sede o projeto corrigido. O projeto em obra altera o projeto, vem a topografia, faz levantamento de campo, etc, 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 manda para o departamento técnico, corrige, volta para o técnico. Você ganha em tempo, você ganha em dinheiro
né? E qualidade. Outra coisa que eu acho que é muito importante, vou falar de uma maneira geral, vou falar do BIM como instrumento. No serviço público. A maioria das obras do serviço público são obras enterradas. Mesmo assim, esgoto, água, telefone, gás, é um inferno. Então, quando você faz uma obra, um projeto de obra pública, ele sempre vem completo. Não tem a menor possibilidade hoje de tu fazer um projeto de engenharia numa cidade que não vem completo. Então, o custo da obra, o preço da obra, ele já vem sob a égide de reajustamento, de emenda, etc., por falta. Quando ele mete a reta escavadeira na obra, ele encontra lá elétrica, tubo, gás e coisas do império. Aquilo não está no projeto. Então, eu acho que o instrumento BIM, ele tem que ser começado a vendido aonde? A ideia. Nos tribunais de contas. Sob a ótica do custo que isso vai trazer para a sociedade. Então, isso eu acho que nós, o CAJ, podemos marcar com o Tribunal de Contas esse link, né, da apresentação do instrumento em que a sociedade pode chegar mais barata e com qualidade. Isso é importantíssimo. Acho que o instrumento é importante para a sociedade. Eu acho que tem que trabalhar os órgãos de fiscalização. Os órgãos de fiscalização, eles são muito pouco instrumentalizados do ponto de vista eles fiscalizam só o projeto geométrico, o que existe para fiscalizar. O resto não tem como. Eles não têm instrumento, não têm equipamento e muitas das vezes não têm preparo para fazer esse tipo de gerenciamento. Então, eu acho que a participação dos senhores e das senhoras, né, nesse processo, que é um processo histórico, é muito importante. Né? E nos institutos de planejamento. Eu acho que esse é um instrumento que os institutos de planejamento têm que ter para ter pelo menos a informação. Olha, nós temos que nos socorrer do BIM. Acho que isso é muito importante. Então, a minha colaboração é nesse sentido. É tentar trazer um clareamento, né, do ponto de vista do que a sociedade hoje, né, precisa e tem um instrumento bom. É um longo passeio, isso é uma longa passeada aí. Né? É isso aí. Eu acho, obrigada. Eu queria muito poder trazer para vocês um case de sucesso no setor público. Mas o que eu escuto, que a gente vai em várias prefeituras, e o que eu escuto é o seguinte: não quero saber de mim agora. E a gente fala, mas tem o decreto, a gente tem até 2020. Não tem uma data, Carol, para eu implementar isso. A hora que eu for obrigado, eu vejo. E eu não consigo nem conversar com as pessoas. E é uma coisa que... Por que funciona na iniciativa privada? Porque o patrão quer economizar. A gente que é o patrão no órgão público, a gente também quer economizar. Mas o que acontece? As pessoas que trabalham lá não querem adaptar-se a novas formas de trabalho. Não é nada pessoal. Mas eu escuto muito. Então, quando eu faço implementação em público e privado, eu falo para vocês, no privado já aconteceu com uma equipe que eu fui fazer a implantação, a equipe não se engajou na organização. Metade da equipe foi para a rua. Eu voltei um ano depois com uma outra equipe engajadíssima. Só para... Na hora que terminou... Não, já começou. Tá. A minha dúvida é o seguinte, quando vai compatibilizar todas as disciplinas, isso é feito automático? Por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, começo a fazer a parte do elétrico, bateu a minha tubulação junto com a da hidráulica. Isso já sinaliza para mim ou é feita uma compilação do projeto como um todo, aí começa a contar essas falhas?
Então, ele pode ser feito de várias formas, tá? Mas normalmente ele é feito pelo coordenador de projeto, então cada um entrega a sua disciplina e ele é compatibilizado. Aí depende de cada instituição onde vai compatibilizar, tá? Então eu posso compatibilizar no Revit, se todo mundo estiver trabalhando no Revit, ou eu posso compatibilizar no Navisworks, tá? Isso varia de organização para organização. E também vai variar, por exemplo, assim, quem vai saber dessa colisão é o coordenador, certo? Então, ele que tem que fazer os apontamentos e dizer de quem é a responsabilidade pela alteração de determinadas colisões, né? Lembra que eu falei que o projeto, provavelmente, em Tchau, vem tudo vermelho. Nem tudo que aparece como colisão, né, ele é, de fato, uma colisão que está acontecendo de forma errada, tá? Então, a gente tem 3 formas de estar criando colisões, regras de colisões dentro do Navisworks, por exemplo. Eu posso criar uma faixa de segurança. Então, por exemplo, o meu tubo está aqui e tem tantos centímetros de diâmetro. Eu quero criar uma faixa de segurança de 10 centímetros, tá? E tudo que tiver a menos de 10 centímetros do meu tubo está colidindo. Ele pode considerar isso. Eu posso considerar elementos duplicados e também posso fazer a colisão normal, que a gente sabe que é um objeto dentro do outro. Mas, às vezes, um objeto vai passar por dentro do outro, seja porque só não foi colocado num rasgo, né, porque não foi feito um furo. Então, o coordenador de projeto, ele vai filtrar tudo isso, porque algumas colisões eu vou colocar como não são um problema. São colisões aceitas. Por exemplo, ela está dentro da minha área determinada de segurança, mas, beleza, eu botei 10, mas passa em 5. Bom, então não é prioridade. Então, quem vai determinar para você essa colisão vai ser o coordenador de projeto, seja via CDE, e aí ele vai criar um projeto onde você vai fazer parte desse projeto como membro, e aí ele vai pegar aquele problema e vai destinar para você. Você tem que ser um usuário da ferramenta, né? Alguns cedem para os terceiros, né? E a pessoa, durante todo o processo daquela obra, fica vinculado como um parceiro ali. Então você vai receber um e-mail, e você acessa a plataforma, não precisa abrir nada, olha lá e vê o que acontece. Se a gente estiver falando da compatibilização dentro do Revit, se for um arquivo vinculado, por exemplo, ele vai vincular tudo, ele pode vincular todos os arquivos e pode depois, sei lá, disponibilizar esses arquivos vinculados para as pessoas, né? Então, o arquivo vinculado, ele vai também ser atualizado automaticamente, tá? Mas isso tem que ser feito da forma correta e a gente tem uma ferramenta que faz o monitoramento desses projetos vinculados. Então, eu posso dizer para o software o seguinte: do projeto vinculado que eu estou recebendo, uma informação essencial é o pé direito. Não pode mudar de 2,80 metros. E é uma coisa que no 3D a gente não repara muito, né? Trabalhando em planta baixa, às vezes não repara no 3D. Então, estava passando batida e eu posso dizer para o software o seguinte: se mudar de 2,80 metros, me avisa. Então, se alguma das disciplinas retornou para mim um arquivo e eu vinculei novamente atualizado, ou eu dei um refresh para atualizar aquele arquivo se eu estiver trabalhando em nuvem diretamente, e esse ponto que eu pedi para ele monitorar, se alterar, ele vai abrir uma mensagem para mim. E aí, essa mensagem é importante porque eu não vou poder ignorar ela. Algumas mensagens no Revit a gente ignora, né? Ele abre, deixa para lá que depois eu vejo. E quando vê o problema foi para frente. Mas esse é um tipo de problema que eu não posso decidir depois. E aí eu tenho que alterar, então ele te avisa, né? Então, isso depende muito de como o coordenador BIM vai lidar com essa situação, mas pode acontecer de várias formas. Ok? Jurandir. Agora é que eu vou demorar. Na verdade, eu sou metalurgista, já fiz algumas obras importantes. E, na verdade, ele abriu conhecimento muito fácil. Foi didático. Você me deu 2 sustos. O primeiro susto quando você apresentou a bandeira. Pensei que seria a bandeira da base. Segundo, quando você falou que tem uma obra que foi feita e que depois, fazendo a obra, se descobriu que tinha um sprinkler em cima da iluminação. Isso não pode acontecer.
Não pode acontecer. Aí vocês, em relação ao BIM, vocês falaram nos 4 pilares. Realmente a pessoa é muito forte nesses 4 pilares. Eu acho que aí vocês têm que fazer um trabalho muito forte. E esse trabalho interno, principalmente a coordenação da implantação. Veja a caixa d'água de Florianópolis, lá da casa. Podia ter um excelente projeto, mas se não é fabricado, se não é feito conforme o projeto, não adianta. Então, esse é outro trabalho que é contribuição, assim como você fez, é uma contribuição para vocês que estão trabalhando no sistema. E é uma luta grande, e mexer com pessoas não é fácil. Aí, mais uma pergunta. Dubai, Camboriú, Itapema, Florianópolis, Japão, China e outros países têm obras esplendorosas e marcantes. Onde o BIM entrou lá, você não estão usando. Que é recente também, certo? Certo. Bom, a gente pode imaginar o seguinte. Tudo que a gente mostrou para vocês, vocês devem pensar, pô, mas a gente nem está engatinhando no BIM ainda no Brasil, né? Então, muito bom. O mundo inteiro está se desenvolvendo ainda no BIM. Então, vamos pegar a Inglaterra, que tem as normas mais bem elaboradas. Eles ainda estão elaborando cada vez mais normas, porque, como o Eliado falou, os estudos não param. Tá? Então, assim, em termos mundiais, o BIM, ele tem lugares que tem mais estrutura, outros menos, mas não tem, assim, referência, sabe? Então, assim, vou puxar para o Brasil. Balneário. Prefeitura de Balneário não usa software BIM. Então, a gente tem um problema. Agora, se a gente falar da questão das construtoras que atuam lá, com certeza elas usam BIM. Então, está tudo muito mesclado ainda. Então, assim, todos os países estão correndo atrás de deixar suas normas ok, né? Alguns muito mais engajados do que nós, mas nós estamos tendo um engajamento. É um trabalho de formiguinha, porque como a gente está falando de pessoas, todas as organizações que eu vou, tem alguém que puxa para trás, tá? Vou falar bem a verdade para ti. Não fui, tirando ele que ele é sozinho, não fui em nenhum lugar que a equipe estava 100% disposta a cooperar. Tá? E eu identifico já no diagnóstico. Às vezes, muitas vezes, ou a maioria das vezes, o diagnóstico é feito com os coordenadores dos setores. Sempre tem alguém que engana. E aí eu escuto coisas do tipo, mas Carol, eu trabalho assim, o teu trabalho... eu trabalho assim, eu ouvi isso, tá? O teu trabalho é dizer pra mim como é que eu tenho que trabalhar desse jeito, nessa ferramenta nova, do jeito antigo. Não. Ou quando não falam, né, que o Revit é o novo CAD. Isso foi numa prefeitura. Uma coisa também que eu acho importante de abordar é uma situação que acontece muito de quem está migrando, né, do CAD para o Revit. Como a Carol falou, o Revit, eu vou lá na família de parede, vou dar esse exemplo, e eu crio toda a estrutura dela. Então eu falo qual que é a espessura do tijolo, o reboco, emboço, chapisco, pintura interna, pintura externa. E a própria estrutura que eu criei, ela já me dá toda a informação. O que tem acontecido muito é a famosa parede sanduíche. Não sei se alguém já escutou esse termo. Parede de cebola. Isso não é BIM, tá? O que as pessoas estão fazendo, né? Elas utilizam um software que é BIM, só que elas dividem as informações das paredes como se fosse uma parede independente. Vamos lá. Quando eu abro lá a estrutura da parede, eu coloco toda a informação dentro, a espessura do tijolo, do emboço, do reboco, tudo ali dentro. Automaticamente, quando eu passo essa parede dentro do software, quando eu vou modelar, ela já está todas certinho ali na representação. O que é a parede de cebola, ou, né, que falam aí? Você vai criar cada item desse que você criou dentro separado.
Gente, mas ele abre, dá muito trabalho? Dá. Mas tem gente que faz isso, tá? Então eu já peguei Revit, arquivos que eu recebia e vinha dessa forma. Então tu recebe a parede, ela tá toda separada ali, as cores, né? Tipo, a estrutura. Daí tu clica em uma, embolso. Clica na outra, reboco. Tipo, cara, o software já te deu a ferramenta de você colocar tudo dentro de uma parede só integrada. Entendeu? Então, eu achei interessante falar sobre isso, porque acontece. Então, não façam isso e não aceitem isso, tá? Só um minuto para encerrar, certo? Vamos lá. Olha, pessoal, uma coisa é fato. Nós estamos se engatinhando, mas tem uma questão assim, ó. Se nós pensássemos há 10 anos atrás, em termos do Brasil, essa questão BIM era muito distante. Mesmo hoje, vamos citar na questão pública, que vem licitações e tudo mais, eles já pedem BIM. Já existe um movimento dentro dos órgãos públicos, porque nós estamos fazendo isso, que foi falado, nós temos que promover. Então, ano passado nós fizemos 2 dias numa determinada região de Santa Catarina com a Associação de Municípios, junto com a Prefeitura e junto com o CREA. Foi perfeito, pessoal. Então, para dizer assim, ó, tem sim, na questão pública, tem sim órgãos que estão, eles sabem das dificuldades de contratação e tudo mais, mas eles já pedem, por exemplo, a aquisição de um software em BIM, com capacitação e tudo mais. Então, é um trabalho sim que nós temos que fazer como provedores de serviço. Nós estamos para essa finalidade, logicamente, né? Mas assim, é um desafio a ser percorrido bastante grande. Ok. Próxima pergunta, no próximo evento. Vamos fazer o fechamento agora, tá? Fazer o fechamento, temos que entregar os certificados, então, sim, por favor. Saul, Ana e Eliane, por favor. Luiz, bate uma foto para nós ali, Luiz. Eu gostaria de convidar o Granado para fazer a entrega conosco. E o Jurandir, o Bittencourt também, por favor. Bittencourt, por favor. Você entrega você entrega para o parabéns. Vamos lá. Aí. Ok. Voltamos de forma, então. Felipe, você como microfone agora para fazer o fechamento. Agradecemos a todos que participaram conosco desse evento hoje, aos que palestraram, aos que organizaram, às entidades que nos apoiaram, aos que estiveram aqui presentes, e convido a todos a divulgarem esse trabalho, que estará disponível no YouTube o mais rápido possível, e faremos ele uma edição contínua, e também faremos edições segmentadas por títulos de palestras. E pedimos a todos que ajudem nessa divulgação. E agora o Alfredo, que estava tomando um cafezinho lá, eu faço um agradecimento especial a ele, a Sueli, que se dedicou muito, está até ainda um pouco doente, se recuperando do resfriado, mas foi muito organizado, foi muito bacana e valeu muito a pena, e vai ficar registrado. Vamos fazer disso, Bittencourt, a divulgação que você sugeriu, porque realmente o assunto merece ser divulgado, e vamos fazer a nossa parte. Muito obrigado, boa noite, até o próximo evento.